Você acha que é tímido. Mas e se isso for mentira? E se na verdade você só foi treinado a se esconder? Desde pequeno você aprendeu a ficar quieto, a não incomodar, a não se expor. E agora, isso virou quem você pensa que é. Mas não é. Tem algo aí dentro querendo sair, querendo falar, querendo viver sem medo. E hoje, você vai descobrir exatamente o que está te prendendo e o que fazer para mudar isso imediatamente. Fica comigo, porque nos próximos minutos você pode começar a se libertar, de verdade. Você cresceu acreditando que era tímido, que esse era o seu jeito, que não tinha muito o que fazer. Mas no fundo, você sente que isso não é totalmente verdade, não é? Porque tem momentos em que você quer falar, mas trava. Quer agir, mas recua. Quer se mostrar, mas se esconde. Isso não é falta de personalidade. Isso é um padrão aprendido. E aqui está o ponto mais importante. O seu cérebro não nasceu assim. Ele foi treinado assim. Desde cedo você recebeu sinais. Talvez alguém te interrompeu quando você falava. Talvez riram de você. Talvez te ensinaram que ficar quieto era melhor. E o seu cérebro, tentando te proteger, criou um sistema. Se eu não me expor, eu não me machuco. Parece seguro, né? Mas esse sistema de proteção virou uma prisão. Hoje, qualquer situação social ativa esse alarme interno. Seu coração acelera, sua mente trava. Você começa a pensar demais. E pronto. Você se esconde de novo. Mas aqui vem a virada. Se isso foi aprendido, pode ser desaprendido. E é exatamente isso que você vai começar a fazer agora. Primeira técnica: quebrar o automático. O problema não é a timidez em si, é o automático. Você nem percebe, mas já decidiu ficar quieto antes mesmo de tentar. Por que isso funciona assim? Porque o cérebro ama economizar energia. Ele repete padrões sem questionar. Então, o que você precisa fazer é interromper esse ciclo. Como aplicar? Hoje, escolha uma situação simples. Só uma. Pode ser dar bom dia para alguém, comentar algo pequeno, fazer uma pergunta e faça antes de pensar demais. Regra: 3 segundos. Sentiu vontade? Conta mentalmente. 1, 2, 3 e age. Sem analisar, sem planejar. Só vai. Isso funciona porque você corta o acesso do medo à decisão. Você age antes da sua mente criar desculpas. Segunda técnica: exposição controlada. Você não precisa virar uma pessoa super extrovertida do dia para a noite. Isso só gera mais ansiedade. O que você precisa é se expor, aos poucos. Seu cérebro aprende por repetição. Cada vez que você se expõe e nada de ruim acontece, ele atualiza a crença. Talvez isso não seja tão perigoso assim. Como aplicar? Crie uma escada de exposição. Nível 1. Coisas muito fáceis. Cumprimentar alguém. Nível 2. Pequenas interações. Fazer uma pergunta simples. Nível 3. Expressar uma opinião. Nível 4. Puxar uma conversa. Você começa no nível mais fácil e repete até ficar natural. Depois sobe, sem pressa, mas sem parar. É assim que você reprograma seu cérebro. Terceira técnica: reconfigurar o foco. Sabe por que você trava tanto? Porque está focado demais em você. O que vão pensar de mim? E se eu errar? E se eu parecer estranho? Isso te paralisa. Mas pessoas que não parecem tímidas fazem algo diferente. Elas focam no outro, não nelas mesmas. Como aplicar? Na próxima interação, mude o foco. Em vez de pensar: como eu estou parecendo? Pense: o que eu posso descobrir sobre essa pessoa? Faça perguntas simples. Observe. Escute de verdade. Quando o foco sai de você, a pressão diminui. E sem perceber, você começa a agir com mais naturalidade. Quarta técnica: treinamento mental invisível. Antes mesmo de agir no mundo real, você pode treinar na sua mente. E isso não é motivacional, é neurológico. O cérebro não diferencia completamente o que é imaginado do que é vivido. Se você ensaia mentalmente uma situação, você reduz o impacto emocional quando ela acontece de verdade. Como aplicar?
Todos os dias, por 2 minutos, feche os olhos. Imagine uma situação social simples. Veja você agindo com calma, falando, se posicionando. Sinta isso como se fosse real. Não precisa ser perfeito, só precisa ser repetido. Com o tempo, isso cria familiaridade. E o que é familiar, deixa de assustar. Agora junta tudo isso. Você quebra o automático. Você se expõe aos poucos. Você muda o foco. Você treina sua mente. E aos poucos, algo começa a mudar. Cada pequeno passo que você dá, cada vez que você decide não se esconder, você está reescrevendo quem você é. Não é sobre virar outra pessoa. É sobre finalmente se permitir ser quem você sempre foi. Vai dar medo? Vai. Mas crescimento e conforto nunca andam juntos. Grava isso. Coragem não é a ausência do medo. É agir apesar dele. Então começa hoje. Pequeno, imperfeito. Mas começa. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no canal e continua assistindo, porque talvez isso aqui seja exatamente o ponto de virada que você precisava.